O incrível milagre oculto de Tito, o plano divino exposto que transformou vidas em 40 dias. No terceiro ano de Joaquim, o povo de Corinto sofria sob o jugo da opressão romana. As ruas estavam repletas de murmúrios, e um espírito de desespero pairava no ar. Tito, um humilde obreiro, observava com preocupação como a fé da comunidade cristã se tornava cada vez mais enfraquecida. No coração da cidade, a corrupção e a falta de unidade ameaçavam extirpar a esperança daqueles que buscavam ao Senhor. Em meio a este turbilhão, Tito se entregou a fervorosos momentos de oração, buscando orientação divina. Certa noite, enquanto clamava a Deus, uma visão impactante o envolveu, revelando-lhe uma instrução clara: organizar encontros de oração e jejum por 40 dias, inspirado por Moisés após sua experiência no Monte Sinai. Com o coração fervoroso, decidiu que não poderia deixar que a incerteza dominasse o povo de Deus. Ele reuniu os primeiros a aceitarem seu chamado, homens e mulheres ávidos por um renovo espiritual. Uma expectativa palpável permeava o ar, como se a própria presença de Deus estivesse prestes a se manifestar de maneira poderosa. Com o início dos encontros, Tito pregava incansavelmente sobre a necessidade de unidade e a força da fé. Baseando-se nos ensinamentos do apóstolo Paulo, ele exortava a todos a se voltarem para a palavra de Deus, lembrando-os de que a verdadeira igreja é construída sobre o amor e a fé. Durante esses dias de busca e clamor, milagres invisíveis começaram a acontecer. O desespero e a desunião que antes dominavam a comunidade começaram a se fissurar, curas e restaurações emocionais eram testemunhadas, e corações quebrantados encontravam nova esperança. As reuniões se transformaram em um centro de renascimento espiritual. Famílias que antes estavam divididas se reconciliavam, e muitos que andavam distantes da fé eram atraídos de volta ao rebanho do Senhor. O Espírito Santo movia-se entre eles e a unidade era visível em cada olhar e sorriso. Como narrado em Atos 2, 42-47, eles se dedicavam à oração, ao ensino e ao partir do pão, compartilhando seus bens e fortalecendo laços que haviam sido rompidos. Enquanto os 40 dias se aproximavam do fim, Tito começou a perceber que não se tratava apenas de uma série de encontros, mas de um milagre oculto que Deus estava realizando na vida da comunidade. Ele mesmo se viu transformado, aquela jornada o fez um instrumento de Deus e renovou suas esperanças. Contemplando as mudanças ao seu redor, uma pergunta ardia em seu coração: se a opressão romana estava prestes a se intensificar, como a transformação espiritual da comunidade poderia sobreviver a desafios maiores? O que mais Deus poderia fazer em meio a uma crise que se intensificava? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Enquanto as orações de Tito subiam aos céus, ele sentia que aquela jornada apenas começava. Os dias continuavam a passar, e a expectativa pela ação de Deus se intensificava. A comunhão entre os irmãos se tornava cada vez mais forte. O que aconteceria quando aqueles 40 dias se completassem? A resposta de Deus ainda permanecia oculta, deixando a comunidade ansiosa por mais intervenções divinas em suas vidas. Com o coração cheio de anseio e fé, Tito buscava de revelações que o Senhor ainda era capaz de trazer. No 29º dia de oração e jejum, um silêncio profundo tomou conta da sala de reuniões. Os participantes, que buscavam a face do Senhor, sentiam uma pressão mística nos seus corações, como se algo grandioso estivesse à beira de acontecer. Tito, de joelhos, clamava em voz baixa, e as palavras que saíam de seus lábios eram acompanhadas de uma intensidade que fazia ecoar as promessas de Deus. Ó Senhor, renova nossas forças, fortalece nossa unidade diante dos desafios que se aproximam. Ele suplicava. Enquanto a congregação se envolvia em sua busca ardente, uma jovem chamada Sofia levantou-se, com o olhar cheio de uma luz inexplicável. Ela revelou a todos que havia tido um sonho em que um anjo da parte de Deus lhe falava sobre um chamado mais profundo, um propósito maior que não poderia ser ignorado. Ouro e incenso, como oferta a Deus, eram a chave para que as correntes do desespero fossem quebradas.
Assim, um fervor renovado tomou conta do grupo, cada um se lembrando da importância de dar e servir. Os dias finais aproximavam-se, e o sentimento de expectativa era palpável. Em sua mente, Tito refletia sobre o que Moisés havia enfrentado após seu período de jejum. O passado não era apenas história, era um tipo e sombra do que Deus estava prestes a fazer. O opressor, aquele que mantinha a escravidão, não poderia resistir ao avanço espiritual que Deus estava preparando para os que se colocassem sob sua proteção. Com o cair da tarde, Tito decidiu que era hora de um clamor corporativo. Ele convocou todos para um jejum coletivo, um último voto de confiança em Deus. Quando o sol se pôs, o lugar se encheu de vozes unidas em adoração. Corações eram quebrantados enquanto relatos de curas e mudanças de vida se multiplicavam entre os irmãos, ecoando em uníssono as promessas do Senhor. Por meio do Salmo de Davi, clama a mim, e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Tito sentiu que a muralha da opressão começava a se ruir. Ao encerrar o ciclo de orações, a atmosfera estava carregada de eletricidade espiritual. Um dos irmãos, Abraão, levantou-se, com lágrimas nos olhos, compartilhou uma visão que tivera, nuvens escuras sobre a cidade, mas uma luz resplandecente brotando do meio do povo de Deus, uma luz que acendia os corações e atraía aqueles que estavam perdidos. A luz não era apenas uma metáfora, era a própria presença de Deus, que soberanamente estava preparando suas maravilhas. Mais, no fundo do coração de Tito, a pergunta persistia: qual seria o preço a pagar por toda essa transformação? Deus havia pedido esforço e sacrifício, mas para que fim? A resposta logo se tornaria clara. As vozes que antes clamavam na dor agora entoavam hinos de esperança, mas os desafios de seu tempo só estavam começando. Não muito depois, mensageiros romanos começaram a se aproximar, e o peso da opressão ameaçava cair como uma sombra sobre a nova vida na comunidade. Assim, enquanto as vozes de adoração ressoavam na cidade, os primeiros sinais de perigo chegavam. Tito deixou escapar uma respiração profunda. Senhor, o que o Senhor planejou para nós nos próximos dias? O que virá após esse milagre oculto? A resposta ainda não se fazia ouvir, e ele sabia que estava à beira de um novo capítulo, um capítulo em que a luz poderia muito bem mostrar o seu verdadeiro poder em meio à escuridão. E com essa expectativa, Tito pôs-se em oração novamente, determinado a buscar um anúncio ainda mais profundo da vontade de Deus. A luta estava apenas começando, e ele mal sabia o que estava reservado, mas uma certeza permanecia em seu coração: o plano soberano de Deus estava em ação, e o sobrenatural havia começado a se manifestar. O que mais estava prestes a ser revelado da sua graça? A luz da manhã se pôs como um manto sobre a comunidade, iluminando os rostos cansados mas esperançosos dos que haviam se reunido mais uma vez. Era o 30º dia de oração e jejum, um dia que prometia ser diferente. Tito, mais determinado do que nunca, sentia urgência crescente em seu espírito. Ele levantou seus olhos ao céu e fez uma oração silenciosa, pedindo ao Senhor por direção e proteção. Durante aquele dia, os murmúrios de apreensão começaram a se espalhar entre os congregados à medida que percebiam a presença intensa dos mensageiros romanos nos arredores. Um clima de expectativa pairava no ar, misturado com a ansiedade. Sofia, novamente cheia de um ardor espiritual, levantou-se. Irmãos! O Senhor nos chamou para esse momento. Ele não nos trará apenas desafios, mas nos mostrará sua glória em meio às tribulações. Recordemo-nos das palavras de Paulo: toda graça abundará em vós. 2 Coríntios 9:8. As palavras dela ecoaram como um sino claro, e os corações começaram a se encher de esperança. Multiplicando-se, as vozes dos fiéis começaram a clamar. Era um clamor que ascendia ao céu, um apelo à misericórdia e proteção divina. Tito, em meio à multidão, sentiu uma onda de encorajamento. Aquele era o momento em que a luz de Deus poderia penetrar na escuridão mais densa. Além das fronteiras da reunião, os romanos, impressionados e preocupados com a fervorosa unidade do povo, discretamente planejavam seus movimentos. Eles estavam cientes da crescente influência que a fé dos seguidores de Jesus estava exercendo, e seu fortalecimento parecia ser uma ameaça à ordem estabelecida. Mas o que eles não sabiam era que Deus tinha um plano soberano,
E isso estava prestes a se desenrolar diante de seus olhos. Naquela noite, Tito decidiu se dirigir ao monte, um lugar frequentemente visitado por Jesus. Ele queria buscar a Deus em solidão e clamar por sabedoria. Com cada passo, o vento sussurrava promessas antigas, e as escrituras ressoavam em sua mente. Quando finalmente chegou ao topo, ele se ajoelhou e, em profunda adoração, começou a orar. A presença do Senhor era palpável, e uma sensação de paz envolveu seu coração. Foi ali que uma visão lhe foi dada. Em sua mente, ele viu a imagem de uma ponte que unia seu povo a um lugar de refúgio e segurança. O Senhor falou ao seu coração: eu sou a ponte, e através de mim, todos os que clamarem por ajuda serão salvos. Preparem-se, pois a tempestade se aproxima, mas não temam, pois estou convosco. Quando Tito desceu do monte, a luz do amanhecer começou a romper as trevas da noite, e um novo sentido de urgência tomou conta dele. Ele precisava compartilhar essa revelação com o grupo. Ao se reunir com os irmãos, fez uma convocação. Amados, o Senhor não nos abandonará. Ele está preparando um caminho no meio da tempestade. A nossa fé será testada, mas o nosso Deus é fiel e não permitirá que o adversário prevaleça. Os murmúrios da congregação tornaram-se gritos de ação e determinação. Cada pessoa ali presente sentia a presença de Deus vibrar em seu interior. Tito sabia que a jornada apenas começava e, com ela, a revelação de mistérios divinos talvez não fosse muito clara, mas havia um propósito maior sendo tecido. Enquanto eles oravam, um estrondo ecoou à distância. Cristãos e romanos se preparavam para um confronto inevitável. Os sinais de que a batalha espiritual era iminente estavam mais evidentes do que nunca. O que o Senhor está tramando? Tito questionava internamente, enquanto sentia o peso do que estava por vir. E assim, no coração da noite, o clamor do povo ressoava, enquanto as sombras da opressão se aproximavam cada vez mais. A vontade de Deus estava prestes a ser revelada, e seu poder, exposto. O que aconteceria nos próximos dias seria um testemunho inesquecível da fidelidade divina, à medida que o plano soberano de Deus começava a se desenrolar em esplendor, e Tito se perguntava: qual será o milagre que o Senhor nos mostrará neste novo capítulo de nossa história? As primeiras luzes do dia emergiram, trazendo consigo um semblante de expectativa. Tito e seus companheiros estavam reunidos, corações pulsando em uníssono, orando fervorosamente, quando os primeiros sons das tropas romanas começou a ressoar ao longe. A atmosfera se encheu de tensão e temor, mas Tito, com a visão da ponte ainda fresca em sua mente, tomou a frente. Amados, ele chamou, não temamos esta aproximação. O Senhor nos deu uma promessa. Na adversidade, ele se torna nosso refúgio e fortaleza. Como está escrito, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, Salmo 46, 1. Ele está conosco, e nossa união é a chave para nossa liberdade. Os olhares se dirigiram a ele, cheios de esperança. Podia-se ouvir, ao fundo, um murmúrio crescente de pessoas que se aproximavam. A alvorada havia trazido não só luz, mas também a multidão armada. O pânico poderia ter se instaurado, mas a presença divina que havia se instalado ali era palpável. Uma mulher, conhecida entre eles como Miriam, levantou-se e declarou: o Senhor nunca abandona aqueles que em Ele confiam. E se a escravidão se aproximar, nós diremos: aqui estão os filhos de Deus, redimidos pelo sangue. As vozes se uniram em um coral de louvor e adoração. Enquanto isso, entre as fileiras romanas, um centurião parou, ouvindo a força daquele clamor. Embora solidário à sua missão, houve uma inquietação crescente em seu peito. Aqueles que ele deveria controlar estavam se unindo em fé, um poder que parecia sobrepujar a coragem das espadas e escudos. De repente, um forte estrondo cortou a atmosfera. Não era apenas um som de armaduras, mas um tremor que percorreu a terra. A congregação olhou em direção à fonte do ruído. Um grupo de romanos avançava, mas dentro deles, havia um grupo de soldados fracos e desmotivados. Tito percebeu que, ao invés de serem temidos, estavam encontrando uma quebra em suas próprias fileiras. Parece que a presença do Senhor está agindo, sussurrou Sofia, enquanto uma onda de Espírito Santo percorria os ânimos ali reunidos. Quanto mais se aproximavam, a atmosfera se tornava mais pesada.
A luz do dia começou a oscilar, e o sol por um momento pareceu se esconder atrás de nuvens ameaçadoras. Tito sentiu a presença de algo sobrenatural ao seu redor. Como Moisés diante da sarça ardente, ele entendia que aquele era um momento decisivo. Vamos orar, irmãos. Oremos com fervor. Os samurais uniram suas vozes, implorando por salvação e intercedendo por seus opositores. A visão da ponte voltou à mente de Tito, e ele orou fervorosamente por aqueles que vinham até eles, pedindo que a misericórdia de Deus se estendesse até aqueles que estavam em dúvida. Conforme as orações aumentavam, o centurião, que antes parecia tão firme, começou a hesitar. Um sussurro interior o compelindo a olhar além de seu dever militar. Então, uma estrondosa voz ressoou do céu, retumbando como relâmpago. Este é o meu povo, e a vitória é deles, em meu nome. A multidão de romanos parou, confusa, como se a voz da própria criação clamasse. E o que surgia então era tanto temor quanto admiração. Tito levantou-se, a voz firme e calorosa, clamando: vocês também podem ser libertados. O mesmo Deus que enviou o libertador para o nosso povo também traz libertação para vocês. Os corações, antes endurecidos, começaram a se abrir. Um tumulto se formou, e muitos romanos começaram a se afastar dos seus companheiros, questionando a sua própria lealdade. Com lágrimas nos olhos, o centurião se adiantou e gritou: encontrarei a salvação nele. É o que prometeu nosso Senhor. Leve-me a este Jesus. E assim, enquanto as forças se agitavam, um milagre oculto começava a se deliciar nas mentes de muitos. O clamor ressoava, e Tito segurou a mão de um irmão ao seu lado, olhando ao redor e vendo a transformação nos rostos dos romanos se aproximando. Um plano divino estava sendo revelado em meio ao caos, e com isso, Tito percebeu que o que estava acontecendo poderia ser apenas a ponta do iceberg do que Deus havia preparado. Mais o que mais estaria por vir? No horizonte, nuvens escuras ainda se avolumavam, e um novo dilema girava na mente de Tito. O que será que o Senhor nos revelará a seguir? Tito sentiu a intensidade das vozes ao seu redor, ora oprimido pela carga de sua liderança, ora preenchido por um forte senso de esperança. À medida que o tumulto aumentava entre as fileiras romanas, sua mente fervilhava com possibilidades. Se a voz do Senhor havia falado, o que mais ele poderia lhes mostrar? No meio da confusão, a mulher chamada Miriam se aproximou de Tito. Seus olhos brilhavam como estrelas, refletindo a luz de uma fé inabalável. Tito, disse ela, creio que estamos prestes a testemunhar a mão de Deus em ação como nunca antes. Precisamos nos preparar para o que está por vir. Sim, Miriam, respondeu Tito. Vamos permanecer firmes em oração. É uma luta espiritual que se desenrola diante de nós. A palavra diz, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Devemos vestir a armadura de Deus. As orações então começaram a se intensificar, ressoando como um poderoso rugido diante da turbulência que se aproximava. Os romanos, antes lotados de temores e incertezas, se viam sendo ajudados pelas fervorosas intercessões do povo de Deus. Era como se, através de cada clamor, um novo entendimento se instalasse em seus corações. Aquela luz havia se apagado, mas em meio à escuridão, algo mais sutil começou a brilhar. Um homem no grupo romano, um jovem chamado Marcos, começou a rir sem saber. Suas risadas eram um eco de alívio, quebrando a tensão de ser um soldado impiedoso. Ele se virou para o centurião. Por que continuamos a lutar contra eles? Sinto que há algo mais poderoso nesta batalha do que espadas e escudos. Nós já perdemos. O centurião, perplexo, olhou de volta para Marcos. Ele sentiu o mesmo tipo de inquietação. O que você quer dizer? Indagou, sua voz tremendo. Eu sinto um amor que não consigo explicar. Aqui, eles estão lutando por algo maior. Isto não é apenas uma guerra, é sobre liberdade. Eu vejo isso. Marcos exclamou, seu coração pulsando em uníssono com o chamado divino. Nesse momento, a voz de Tito irrompeu através da atmosfera carregada. Irmãos,
Não é apenas para o nosso povo que esta libertação é destinada, mas para todos que buscam a verdade. Nós somos chamados a sermos vasos de salvação e esperança. A multidão se calou ao ouvir essas palavras. Olhares se cruzaram entre romanos e hebreus, criando um vínculo inesperado. Corações antes endurecidos estavam se amolecendo, e uma nova consciência estava brotando. A força do amor de Deus estava afetando até os mais incrédulos. Nesse instante, uma nova visão começou a ser revelada a Tito. Ele percebeu que a presença de Deus não estava apenas ali para salvar aqueles que pareciam estar perdidos, mas também para transformar a identidade de todos presentes. Ele recordou das Escrituras, que diziam: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. E entendeu. A promessa não se limitava ao seu povo, mas se estendia a todos que buscavam a salvação. No entanto, enquanto a luz se intensificava sobre eles, Tito notou que a escuridão nas nuvens ainda cercava o horizonte. Ele sentiu uma convulsão no seu espírito, algo mais estava prestes a acontecer. De repente, um eco retumbante, semelhante ao som de um trovão, reverberou sobre a multidão. Era uma mensagem clara e direta, como um lembrete de que nem toda batalha seria vencida sem resistência. O que esta nova revelação significava? Havia um plano de Deus, um propósito maior que aguardava para ser revelado. A sombria união entre os dois grupos prometia uma luta maior. O que mais Deus tinha preparado para eles? Tito se questionou em silêncio, sentindo uma mistura de temor e esperança. Aperfeiçoando seu espírito, ele exclamou: preparai-vos! O Senhor ainda não terminou conosco. Algo extraordinário está para acontecer, e devemos estar prontos para o cumprimento das suas promessas. O que a próxima aurora traria? O futuro parecia envolto em mistério e expectativa, e a mão de Deus estava se movendo no meio daquele cenário tumultuado. Enquanto o crepúsculo se instalava sobre a terra, um profundo silêncio tomou conta da multidão. Tito, sentindo a tensão em cada fibra do seu ser, observou os semblantes ao seu redor. Os romanos, antes hostis, agora pareciam rendidos a algo que ainda não compreendiam plenamente, enquanto o povo hebreu, com fervor, mantinha-se em oração. O Deus que haviam invocado não tardaria em fazer brilhar sua luz sobre a escuridão. Miriam, vendo o impacto das palavras de Tito, aproximou-se mais dele, sua voz um sussurro que parecia flutuar no ar como o perfume de incenso. Tito, há uma presença poderosa que nos envolve. É como se os céus estivessem prestes a se abrir, revelando o que nosso Senhor preparou. Então, enquanto todos aguardavam em expectativa, uma sombra encobriu o céu. Um raio cruzou a escuridão, e a terra tremeu suavemente sob os pés da multidão. Cuidado! Gritou um dos guardas, apontando para o horizonte. No centro da tempestade, uma figura se destacou, tornando-se cada vez mais clara. Era um mensageiro, despido de qualquer vestimenta terrestre, e rompendo em luz. O murmúrio se espalhou como fogo, e muitos caíram de joelhos, enquanto outros buscavam abrigo atrás de seus líderes. Tito, porém, não desviou o olhar. Apesar do temor, a coragem permanecia nele como um escudo. Ele lembrou-se do que foi dito: não temais, porque eu sou convosco, não queimais de temor, porque eu sou o seu Deus. Isaías 41:10. O mensageiro de Deus aproximou-se, com uma voz que ressonava como muitos rios juntos, proclamou: eu sou enviado para declarar que a hora da restauração chegou. Não apenas uma libertação física, mas espiritual. O Senhor tem um plano para cada um de vocês. Tito sentiu lágrimas brotarem de sua alma. A mensagem não era apenas para os hebreus, mas para os romanos também. Sentiu a unidade crescendo em seu coração, e as palavras do mensageiro entraram em sua mente como uma chama acesa. Ele nos chama a sermos um só povo, a abandonarmos as divisões e a tomarmos parte do seu reino. A multidão, agora em uníssono, começou a clamar em adoração, enquanto alguns choravam em arrependimento. A revelação profunda da misericórdia de Deus começou a inundar ainda mais os corações ali presentes. Marcos, tocado pela fervente voz do mensageiro, ergueu-se, sua fé fulgurante. Agora entendo. O amor de Deus é o que nos unirá.
Como se o céu estivesse alinhado com a declaração de Marcos, uma luz dourada começou a descer sobre eles, um símbolo da presença divina. A adoração cresceu, e a multidão uniu-se em um só clamor, implorando pela transformação que Deus desejava realizar em suas vidas. Mais, em meio à alegria, uma voz baixa e distante ressoou na mente de Tito. Uma advertência. Ele sabia que a luta não terminaria ali. Os poderes das trevas ainda não haviam sido destruídos, e muitos ainda resistiriam à verdade. Havia um tempo determinado para cada coisa sob o céu, e o que Deus estava prestes a fazer era uma semente que poderia florescer somente se os corações estivessem dispostos a ir além do que entendiam. Preparai-vos, porque um desafio ainda se aproxima, anunciou Tito, como uma onda de epifania. Assim como a noite precedeu o dia, um novo amanhecer trará tribulações, mas também será o começo de um renascimento. Com essa declaração, a multidão caiu em profundo silêncio. As promessas de Deus estavam prestes a desembarcar em seus corações, mas a estrada que se seguiria estava repleta de testes e provações. O que sucederia nas horas e dias que vinham? Tito sabia, pela palavra, que aqueles que perseverassem viriam a grandeza de Deus revelada. E assim, sob a nuvem da expectativa, o tempo do desdobramento do plano soberano de Deus estava às portas. Embora um novo marco estivesse prestes a ser alcançado, um novo mistério se desenrolava diante deles, prometendo não apenas a libertação, mas uma nova compreensão de sua identidade em Cristo. Mas estava por vir, e o eco da esperança ressoava, como um chamado irresistível, para todos se prepararem para a jornada à frente. Um silêncio profundo e reverente pairava sobre a multidão, como se a própria criação aguardasse a revelação do que estava por vir. Tito, com o coração pulsando de expectativa, olhou ao redor. Inúmeros rostos refletiam a mesma ansiosa expectativa, era como se cada um estivesse esperando por um sinal de Deus, um fio de esperança que iluminasse os momentos sombrios que haviam vivenciado. Enquanto a luz dourada ainda dançava no ar, um vento suave começou a soprar, trazendo consigo o fragor distante de vozes. Tito percebeu que a multidão estava dividida entre a alegria e a ansiedade, uns imersos em orações fervorosas e outros em discussões inquietas. Ele sabia que esse era um tempo de preparação, era necessário fortalecer a fé daquelas pessoas antes que o desafio que ele predissera chegasse. Vinde, meus irmãos! Gritou Tito, levantando a voz sobre o murmúrio. O tempo de unidade não é apenas um chamado, mas uma necessidade. O Senhor irá diante de nós, mas precisamos estar prontos para enfrentar as adversidades. Ele é nossa fortaleza. As palavras de Tito reverberaram na multidão. E então, Miriam deu um passo à frente, seus olhos brilhando com paixão. Lembrem-se do que está escrito: quando o Senhor trouxer de volta os cativos de Sião, seremos como aqueles que sonham. Salmo 1:2-1. Nossos corações se encherão de riso, e nossa boca de cântico. O Senhor está conosco. À medida que a adoração crescia novamente, uma intensidade se estabelecia. No entanto, nas sombras que se formavam à margem da reunião, um grupo de líderes religiosos e soldados romanos observava com olhares de desdém e desconfiança. O medo de perder a influência os transformava em adversários, prontos para contestar a transformação que já começava a se desenhar. Esses tolos! Sussurrou Caifás, um dos principais sacerdotes. Acreditam que um simples mensageiro pode mudar os corações? Precisamos agir antes que a revolução se espalhe e saia do controle. Ele se voltou para seus companheiros, um semblante decidido assumindo sua expressão. Vamos então zelar por nossa segurança e garantir que essa mensagem de esperança seja sufocada. O que pode vir destes hebreus é uma afronta ao nosso poder. Enquanto eles tramavam suas jogadas, Tito percebeu que a atmosfera religiosa e política se tornava cada vez mais tensa. Vários dos que antes oravam com fervor agora olhavam em volta, inquietos. Ele então se lembrou do que havia sido dito em Ezequiel: e dar-lhes-ei um só coração e um só espírito novo porei dentro deles, e tirarei de suas carnes o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 11:19. Que seja essa nossa missão! Bradou Tito. Que nossos corações sejam moldados e transformados pelo Senhor. Se Ele nos deu um só coração, lutaremos juntos por sua glória e pelo bem de todos.
Um silêncio profundo recaiu novamente, desta vez envolto em determinação. As palavras de Tito penetraram no âmago de muitos ali presentes, dando-lhes coragem. Mesmo os romanos começaram a sentir o peso daquela escolha, à medida que um novo espírito começava a agir. Entretanto, no céu, a tempestade não havia se afastado completamente. Relâmpagos ainda iluminavam a escuridão, como se o próprio Criador estivesse prestes a fazer um sinal ainda maior. Enquanto as vozes se uniam em coro, clamando pela manifestação do poder de Deus, um dos guardas romanos, um homem de nome Lícios, aproximou-se de Tito. Eu também estou cansado da divisão, confessou Lícios com a voz trêmula. Estou disposto a lutar por esse novo caminho. O que devemos fazer agora? Tito sorriu, percebendo que a unidade começava a se formigar além das fronteiras que antes separavam sua gente. Juntos, declarou, seremos a luz que brilha nas trevas. Assim, o eco da esperança ressoava mais forte do que nunca, mas sobre a maré crescente da transformação, o espírito das trevas aguardava nas sombras, procurando oportunidades para desviar o que estava prestes a ser revelado. E apenas um aviso ecoava na mente de Tito: a jornada está cheia de desafios, mas o Senhor está conosco. Com essa determinação perplexa e um sentimento crescente de que estavam à beira de uma mudança monumental, um novo mistério de Deus se desdobrava diante deles, prometendo revelar não apenas um milagre de transformação, mas também um plano que ainda não compreendiam totalmente. O que tudo isso significaria para cada coração ali reunido? E que outras verdades seriam reveladas em seus próximos passos? O som de aclamações continuava a ecoar pela assembleia, enquanto Tito se preparava para o próximo passo em sua jornada de fé. Mas uma nuvem de incertezas pairava sobre ele, como a famosa nuvem que acompanhou o povo de Israel durante o Êxodo. Era uma lembrança constante de que, embora houvesse um chamado para unidade e transformação, a estrada à frente poderia estar repleta de provações. Naquele momento, Tito decidiu se retirar um pouco da multidão, buscando um espaço de oração ao pé de uma oliveira antiga. Os galhos se estendiam como braços em súplica, e ele se jogou de joelhos, clamando a Deus por compreensão e sabedoria. Senhor, move-nos para a ação, mas revela o que está oculto. Mostra-nos a tua vontade nesta bifurcação divina. Enquanto orava, uma brisa mais forte passou, trazendo consigo um perfume inebriante de flores silvestres, e com ela uma sensação de paz que fez o coração de Tito pulsar mais suavemente. Ele lembrou então das palavras de Isaías: eis que o Senhor fará uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a sabereis? Isaías 43:19. Com isso, acreditou no poder de Deus para reverter qualquer situação e permitir que um milagre ocorresse. A multidão continuava a orar, e a atmosfera tornava-se mais intensa. Os rostos antes ansiosos agora refletiam um brilho renovado, e a energia da fé coletiva era palpável. Contudo, na escuridão, Caifás e seus aliados estavam se movendo rapidamente. Decididos a interromper essa transformação espiritual em desenvolvimento, eles dispararam contra o fervor da multidão, buscando um espião no meio do grupo para semear discórdia. Precisamos de alguém que possa desestabilizar esse movimento, disse um dos fariseus, em sussurros furtivos. Enquanto isso, Lícios, preocupado com as ameaças, dirigiu-se a Tito ao vê-lo retornar. O que faremos se a ira dele se manifestar de forma violenta? A paz que buscamos aqui pode ser ameaçada. O brilho do medo nos olhos de Lícios era evidente. Temos esperança, e a esperança não decepciona, respondeu Tito com firmeza. Lembremos de Romanos: esperança não traz confusão. Romanos 5:5. Nosso Deus é um Deus de milagres. Ele levantará uma defesa se necessário. E mesmo nas tribulações, ele é fiel. Naquele momento, uma mulher da multidão, Matilda, levantou-se e exclamou: olhem! Olhem para o céu! O olhar de todos se voltou para cima, onde nuvens escuras começavam a se acumular, e um raio prateado cortou o horizonte. Era um sinal, uma confirmação do que estava por vir. Enquanto a luz do relâmpago iluminava a escuridão, um sentimento de poder espiritual desceu sobre a congregação. Roços de inquietação formaram-se nas faces de Caifás e seus aliados ao perceberem o desprezo do povo por qualquer intimidação. É agora, precisamos agir! Bradou Caifás, desesperado.
Devemos capturar o mensageiro e acabar com essa rebelião antes que cresça. Mas em meio à tempestade que se aproximava, o céu parecia ressoar como se estivesse dando ouvidos a essa confusão de intenções. E foi nesse momento crítico que um narrador divino pareceu surgir, ecoando nas mentes dos presentes: preparem-se, pois em breve um líder entre vocês se levantará, e a libertação está próxima. As vozes de antes agora se uniam em uma única melodia, clamando pelo nome de Deus que se aproximava, trazendo esperança e promessa. A sombra das trevas retrocedeu momentaneamente, mas a batalha espiritual estava longe de terminar. Tito sabia que uma escolha seria necessária da parte de cada um e cada coração ali reunido precisava se preparar para o que estava prestes a ser revelado. Enquanto Tito olhava para a multidão, a dúvida na mente de Lícios e a determinação nas faces de todos, um novo sentimento pulsava agora, como um fio invisível de conexão divina. O que Deus estava prestes a fazer seria além de suas expectativas, e a revelação de seu plano estava iminentemente se desdobrando. Algo grandioso e ainda desconhecido agora se aproximava, e Tito percebia que a verdadeira jornada estava apenas começando. A tempestade que se formava acima da reunião parecia preguiçosa, como que aguardando o momento de eclodir em fúria, enquanto o vento sussurrava poderosas promessas. Tito, com os olhos elevados, estava ciente de que algo se aproximava, não apenas uma tempestade física, mas uma manifestação de algo sobrenatural que se manifestaria em breve entre o povo. As vozes da multidão, cada vez mais unidas, começavam a formar um clamor de adoração, e as palavras dos salmos ecoavam nos corações: exaltai ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Salmos 1:3-6-1. Aquela atmosfera de união e devoção criava um cenário propício para o agir de Deus. Mas, no seio da multidão, Caifás e seus aliados ainda planejavam suas ações com astúcia. Se não pararmos essa efusão de fé, perderemos nosso controle sobre o povo. A urgência em suas palavras refletiu o desespero de quem percebe que a luz da verdade começa a ofuscar suas mentiras. A multidão, perplexa e ao mesmo tempo animada, tinha olhos bem abertos para a promessa de mudança, mas a sombra do medo se projetava entre eles como um aviso constante. Ele é apenas um homem, sussurrou um dos fariseus, mais temendo a perda do poder do que buscando a verdade. Devemos forjá-lo como um criminoso, assim ocultaremos o que não compreendemos. Enquanto isso, no coração palpitante da Assembleia, Tito buscava qualquer sinal ou revelação que pudesse acalmar os espíritos inquietos. O que ele não sabia era que Deus estava prestes a usar suas próprias incertezas como instrumentos de um milagre. Voltou-se então para Lícios e outros ao seu redor, buscando fortalecer sua fé e coragem. Lembrem-se das palavras de Miqueias: com o que me apresentarei perante o Senhor? Miqueias 6:6. Ele nos quer como instrumentos de sua paz. As palavras de Tito ressoavam e, como se ecoassem em uma caverna, recuperaram o ânimo perdido. O medo começava a se dissipar, e a fervorosa esperança gerava uma nova união. Mas o som da tempestade se intensificava, quase como um prenúncio do que estava para ocorrer. As nuvens rolavam e os relâmpagos cortavam o céu, refletindo a batalha entre a luz e as trevas. Neste momento crucial, a voz do narrador divino falou novamente, agora com um poder ainda mais imponente: o Senhor levantará entre vocês um sinal, observe e creia, pois este é o tempo de esperança renovada. Tito, agora imbuído de um fervor renovado, levantou-se e começou a exortar a multidão, dizendo: Deus está aqui conosco. Seus planos estão se desdobrando, e o povo de Deus deve crer na grandeza do que ele está prestes a fazer em nosso meio. Naquele instante, os olhos de todos estavam fixos em Tito, que, como um farol em meio à tempestade, começou a compartilhar seu coração em fervorosos apelos. Esta é uma época de transformação. As portas do céu estão abertas. Clamemos ao Senhor e busquemos sua face, e veremos sua glória se revelar. Naquele exato momento, um trovão soou, ecoando em cada coração. A luz irrompeu do céu escuro e um intenso perfume de colheita pairou no ar. Tinha chegado o tempo da revelação de um novo começo. Porém, a forma de um homem misterioso emergia da obscuridade, desenhando uma silhueta contra o brilho celestial. A multidão, em fervor,
começou a se mover, atraída pelo desconhecido, mas aquele momento poderia ser um divisor de águas entre a luz e as trevas. E assim, enquanto Tito e todos ali se prepararam para o que viria, um novo chamado ecoou. Aquele que reverberou tudo dentro de si, um mensageiro está entre vocês, e o que se entende como impotência se transformará em força. As cadeias serão rompidas e os corações, libertos. O plano de Deus, envolto em mistério, estava em processo de realização. E Tito, cercado de fervor e expectativa, sabia que algo glorioso estava para acontecer, algo que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Mas qual seria a verdadeira natureza desse mensageiro? Em meio à expectativa e à agitação, uma pergunta começava a permear os pensamentos de Tito: este é o momento em que o Senhor se revelará em toda a sua glória? O som da tempestade se intensificou, e as nuvens pesadas cobriram o céu, como se a própria criação estivesse à espera de um desdobramento glorioso. Tito, de joelhos, sentiu a força do Espírito Santo envolvendo a congregação, um chamado à unidade diante da adversidade iminente. O encontro havia se tornado um campo de batalha espiritual, onde cada oração ascendia como incenso ao Senhor, persistente e cheio de expectativa. Enquanto a presença de Deus se manifestava de maneira intensa, uma sensação poderosa reverberava entre os fiéis. O murmúrio de vozes se transformou em clamor, cada palavra carregada de fé. Senhor, mostra-nos tua glória. Fazendo-nos um só corpo, fortalece-nos diante dos desafios. O que estás prestes a revelar, Senhor? Então, quando o clamor culminou em adoração, uma luz radiante rompeu do céu, perfurando as nuvens escuras como um feixe de esperança. No mesmo instante, a figura do mensageiro, que surgira do brilho celestial, começou a receber forma. Os corações vibraram com expectativa, um homem de aspecto sereno e poderoso, que exalava autoridade e compaixão. Com um gesto de suas mãos, a calmaria se instalou sobre a multidão. Povo de Deus! Vejo suas angústias e seus clamores subindo aos céus. O Senhor vos ouviu. Ele falou, a voz como um trovão suave, mas ao mesmo tempo profundamente ressonante. Os romanos, que antes eram adversários, agora sentiam a gravidade da mensagem. A fé pura e fervorosa se espalhava e transformava corações, e Tito reconheceu que a transformação estava prestes a se expandir além das fronteiras que ele imaginara. Um mensageiro havia chegado e trazia um chamado à verdadeira unidade, exaltando a redenção que já estava sobre eles. Um soldado romano, chamado Marcos, levantou-se. Este homem é diferente. Ele não veio para nos dominar, mas para nos libertar. As palavras de Marcos ecoaram com a sinceridade de um coração que finalmente reconhecia a luz. O mensageiro sorriu e, olhando profundamente nos olhos de cada um, disse: a paz que buscam não se encontra em armas ou poder humano, mas na entrega a mim. A libertação, tão esperada por gerações, chegará através do amor e da unidade. Como está escrito, seus pecados foram como a escuridão, mas pela minha luz, todos podem ser salvos. A multidão, inspirada por aquele momento celestial, começou a aclamar, misturando lágrimas de esperança com gritos de adoração. Tito sentiu a unidade se formar em seu meio, e a transformação que antes percebia como um fardo agora se tornava um renascimento espiritual. Contudo, o alerta em seu espírito não se dissipava. Ele sabia que a verdadeira batalha estava prestes a começar. No meio do clamor, ele se voltou para Lícios, que agora apresentava uma rendição de sua resistência. Eles virão. O adversário não ficará inerte enquanto perde o poder. Precisamos agir antes que suas trevas se aproximem novamente. A energia no ar palpável fazia com que o tempo se tornasse suspenso. Tito pediu que todos se unissem em oração, e quando os irmãos levantaram suas vozes novamente, uma glória indescritível desceu, inundando o ar e preenchendo os corações de um significado renovado. Senhor, fortalece-nos. Que a luz empurre as trevas. Clamavam em uníssono os que havia à sua volta. No entanto, entre eles, os planos malignos estavam sendo tramados mais uma vez. Caifás e seus colaboradores, em seu desespero, tinham decidido agir. Com olhares frios, seus corações estavam sendo consumidos pela avareza de poder e controle. Se não pararmos essa nova onda de fé, todos perderemos o que temos, Caifás sussurrou para seus aliados.
Vamos desmantelar esta união antes que se forme um novo reino entre eles. Mas a união que surgia com cada oração proferida impunha-se como um escudo invisível, uma barreira contra os planos malignos. Tito sabia que precisava preparar seu povo não apenas para receber a promessa do mensageiro, mas para perseverar no que estava por vir. Em meio à expectativa, uma luz dourada novamente tomou a dianteira, e Tito ergueu a voz. Como um clarim ressoante, preparai-vos. O Senhor nos prepara para um grande milagre. Mesmo que as trevas se aproximem, a luz prevalecerá. Como está escrito, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E assim, com cada coração ali animado e um espírito de união que queimava intensamente, o verdadeiro plano soberano de Deus se desenrolava a seus pés. Mas uma pergunta ainda pairava na mente de Tito: o que mais o plano divino reservará? E quão profundas serão as repercussões deste milagre oculto em nossas vidas? O tempo estava se aproximando, e as respostas ainda aguardavam para serem reveladas, enquanto a tempestade se aproximava, trazendo consigo não apenas desafios, mas uma promessa de transformação.